Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo e espiritualista. E o tema do programa de hoje é um pouco polêmico, que vai tratar sobre poligamia e monogamia, versando em especial para a colocação da Bíblia a este respeito. E caso os senhores e senhoras gostem do programa, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei e se inscreverem no nosso canal para continuarem recebendo nossa programação. Então vamos ao tema de hoje. Ah, o casamento na antiguidade, segundo a Bíblia, contemplava a união de um homem com uma ou mais mulheres, ou seja, a poligamia. No que diz respeito à monogamia, a primeira que eu localizei na Bíblia foi referente à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, sem contar, é claro, Adão e Eva lá atrás. Bom, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento, inclusive por homens que eram tementes a Deus. O primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia foi com Lameque, que era descendente de Caim, em Gênesis 4:19. Abraão praticou a poligamia, assim como seus netos Esaú e Jacó. E nós podemos ter estas referências em Gênesis 16, de 1 a 3, 25, de 1 a 9, e em Gênesis 26, 34 e 35. Bem, nos tempos dos juízes de Israel, Gideão foi poligâmico. E nós temos isso em Juízes 8:30. Enquanto o pai do profeta Samuel possuía duas esposas, Ana e Penina, conforme Samuel 1, 1 e 2. A lei mosaica não proibiu a poligamia, mas a regulamentava. Como é que ele podia regulamentar? Da seguinte maneira: se der um filho a outra moça, deverá tratá-la bem. Se der ao seu filho outra moça, deverá tratá-la bem. Está escrito na essência, mas se ele deu outra a seu filho, proverá a moça de casamento e de vestidos e não lhe negará o prêmio da sua virgindade. Bom, há também a quase obrigação de um irmão se casar com a cunhada, no caso da morte de seu irmão. Vamos ver agora como é que funcionava com relação aos líderes. Os reis podiam ter muitas mulheres, que neste caso se denominavam algumas como rainhas e outras como concubinas. Por exemplo, Salomão teve 700 rainhas e 300 concubinas, num total de 1.000 mulheres. Eu nem sei se ele realmente se olhava para algumas delas, reconheciam que eram mulheres dele, talvez apenas pela vestimenta e pelos que traziam as mulheres, mas 1.000 mulheres é bastante. Bom, em linhas gerais, a poligamia era praticada com base em diferentes motivações. Quais eram então estas motivações? Primeiro, os reis geralmente praticavam a poligamia para estabelecer alianças políticas, como aconteceu com o rei Salomão ao se casar com a filha de Faraó e ao rei Acabe ao se casar com a princesa Jezabel. Outras vezes, a poligamia era praticada para aumentar a descendência de um homem. Naquela época, quanto mais filhos um homem tivesse, melhor seria, especialmente por causa das constantes guerras, que aumentavam em muito a taxa de mortandade. Temos também ainda, com base nessa questão da descendência. Muitas vezes um homem também recorria a uma segunda esposa
por causa da esterilidade da sua primeira mulher, pois deveria ter um primogênito. Há casos em que a própria esposa, a esposa principal, escolhia uma das suas servas para ser concubina do seu marido, para que então ele pudesse dar uma descendência. Finalmente, havia também as que se casavam com outras mulheres por sentimento, por algum tipo de paixão ou amor. Ou seja, se casavam com uma primeira mulher e depois se enamoravam de uma segunda mulher. Me parece que deveria haver um acordo entre a primeira esposa com as demais esposas, mas também era utilizado. Bom, primeiramente é importante entender que, segundo a Bíblia, a poligamia nunca foi a intenção original de Deus para com o relacionamento conjugal. Quando Deus uniu Adão e Eva, ele foi muito claro ao dizer: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso está em Gênesis 2:24. Observe o uso singular na frase, ou seja, o homem deve unir-se à sua mulher, para com ela formar uma só carne. E não diz a suas mulheres, ou seja, Deus deu a Adão uma única esposa. Bom, a título de brincadeira, é claro que naquele momento só havia uma mulher, Eva. Mas, continuando então, na Bíblia não há nenhuma referência que coloque a poligamia como padrão para o relacionamento conjugal, em paralelo com a monogamia. Ao contrário, a poligamia sempre foi uma exceção. Portanto, sempre é o casamento monogâmico que aparece como padrão a ser adotado, como em Provérbios 5, de 15 a 20, Provérbios 12, Provérbios 19. Sobre este aspecto, a monogamia também foi utilizada pelos profetas como figura do relacionamento entre Deus e o seu povo, conforme Jeremias 54, de 1 a 8. Bom, Deus não aprovou a poligamia, segundo a Bíblia, mas apenas a tolerou, permitindo tal prática como uma medida temporária por causa da natureza do coração do homem. No Novo Testamento, Jesus apontou para o casamento monogâmico como sendo o padrão original de Deus para o matrimônio, e que qualquer comportamento contrário a isto é resultado da dureza do coração do homem, como nós temos em Mateus 19, de 1 a 9. Bom, continuando então o esclarecimento, o programa. Então, muitas especulações têm surgido para explicar por que, segundo a Bíblia, Deus ter tolerado a poligamia. As principais delas apontam para o fato de que naquela época uma mulher que não tivesse um marido estava completamente desamparada. Inclusive, muitas delas acabavam recorrendo à venda do corpo. Eu estou utilizando este termo, a venda do corpo, porque se eu colocar aqui outro termo, o vídeo pode ser cortado. Bem, vamos dar continuidade. A venda do corpo como meio de sobrevivência. Ou seja, há mulheres que não conseguiam se casar e tinham que recorrer ao concubinato, ou então a venda do próprio corpo. Bom, concubinato a isto também é verdade. Concubinato não, desculpe. Combinando a isto, também é verdade que a população de homens era muito menor que a população de mulheres. Os homens estavam constantemente envolvidos em guerras
e rotineiramente muitas mulheres acabavam se tornando viúvas. No que diz respeito à Igreja Mórmon, a Igreja Mórmon admite o passado polígamo de seu fundador, Joseph Smith, que teve entre 30 e 40 esposas, algumas já casadas com os seus seguidores. A poligamia na Igreja Mórmon faz parte do passado, por cerca de 50 anos no século XIX, mas não faz mais parte do presente. A poligamia foi oficialmente abolida em 1890 e as pessoas que praticam a poligamia atualmente não têm relação alguma com a igreja. Isso significa que, embora tivesse a poligamia sido oficialmente abolida em 1890, muitas pessoas continuaram a praticar, só que a parte da igreja. Bom, há mais de 2000 anos que o judaísmo proíbe a poligamia. Porém, um pequeno grupo em Israel luta agora para que este antigo hábito praticado pelos patriarcas volte a ser legalmente usado pelas autoridades do país. Bom, conforme em Jerusalém, no dia 10 de agosto de 2011, o Serviço de Notícias Internacional, isso foi publicado em 10 de agosto de 2011, no F. A poligamia aumenta os defensores. É uma solução para. Vamos continuar. A poligamia argumenta os defensores desta tese. É uma solução para as jovens judias que se defrontam com uma enorme escassez de homens, especialmente entre o público ultra-ortodoxo. Para nós termos uma ideia, há 2.500 mulheres livres e há somente 600 homens solteiros. Esta é a relação entre os dados. Há muitas mulheres condenadas ao celibato, afirmou o rabino, que eu não sei se vou conseguir pronunciar o nome dele corretamente, é Yeshel Sofer, que é um morador de Tel Aviv e o principal promotor desta iniciativa. Ou significa, os próprios judaístas estão tentando voltar com a poligamia para suprir a necessidade de jovens judias. Bom, vamos agora dar uma pequena guinada e colocar mais um elemento dentro deste poligamia e monogamia, que é o poliamor. O poliamor é praticado hoje por muitas pessoas. Poligamia não é traição, pois as pessoas que o praticam se identificam como não monogâmicas, ou seja, permitem-se vivenciar amores múltiplos. E tampouco é uma libertinagem, porque há regras éticas e acordos entre eles. E eles não se casam legalmente. Vivem o poliamor como não monogâmicos, à parte das regras da sociedade. E não podem ser atingidos pela sociedade porque não são casados, segundo as legislações. Bom, eu vou dar agora o meu entendimento a este respeito. Sei que muitas pessoas vão contradizer, muitas pessoas vão ser a favor, muitas pessoas vão ser contra e poucas pessoas vão ser a favor. Porém, ainda hoje, o número de mulheres é maior do que o de homens. E se cada homem se casar com uma mulher, o que acontecerá com as mulheres que sobrarem? Ficarão sem esposo? Porém, como o ser humano tem a necessidade de um relacionamento íntimo, para as mulheres que não se casaram, sobra o concubinato ou a venda do corpo.
o que eu não considero correto, porque nós estamos excluindo uma fatia das mulheres da nossa sociedade. Portanto, as nossas regras de comportamento social criam concubinas e criam as que vendem o corpo. Para evitar o concubinato, ou esse tipo de venda do corpo, o casamento múltiplo solucionaria esse problema. E outra coisa, segundo os dados da PNAD contínua, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira em 2019, que era por volta de 211 milhões de pessoas, era composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres, com uma diferença aproximada de 3,6%, o que equivale a 7 milhões e 590 mil mulheres. Olhem bem, 7 milhões e 590 mil mulheres que não podem se casar legalmente. E por que elas não podem se casar legalmente? Porque para cada homem só pode haver uma esposa. E nisto sobram essa quantidade de mulheres. Bom, esta equivalência entre homens e mulheres não ocorre em todas as partes do mundo, porém, é uma regra geral. Há lugares em que esta diferença é muito maior do que 3,6%. A ver lá em Israel. Bom, agora só umas pinceladas sobre a Bíblia. Conforme eu já falei acima, né? Salomão teve 700 mulheres como rainhas e 300 como concubinas. Lameque foi o primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia. Davi saiu com a sua família e 600 guerreiros, deixando 10 concubinas tomando conta do palácio, conforme 2 Samuel 15, 16 a 18. E se um homem der ao seu filho outra moça, deverá tratá-la muito bem, sendo já então, por exemplo, a segunda ou a terceira esposa, conforme em Êxodo 21, 10. Há também uma referência na Bíblia que diz que não casarás com duas irmãs, conforme Deuteronômio 18, 18. Ele pode ter várias mulheres, mas não duas irmãs ao mesmo tempo. Eu nem sei se isso foi realmente seguido durante todo o Antigo Testamento. Pode haver até algum caso que isso tenha ocorrido, mas esta é a regra. E outra coisa, caso um irmão não quiser receber a mulher do irmão falecido, esta mulher poderá recorrer aos anciãos, conforme Deuteronômio 25, de 7 a 10. Há também uma referência com relação aos reis de Israel, que diz: não terá muitas mulheres nem imensas somas de ouro e prata, porque isto pode corrompê-lo, conforme Deuteronômio 17, 17. Vamos ver na íntegra o que diz Deuteronômio 17, 17. Seria, não tenhas mulheres em grande número, a fim de que o seu coração não se desvie e nem grandes quantidades de ouro e de prata. Bom, vamos dar a primogenitura, o filho de um homem que nascer primeiro de uma de suas mulheres será o seu primogênito, mesmo que esta seja a esposa de quem ele não goste tanto, e não o primeiro filho de uma das mulheres que ele ame mais. O que significa isso que está escrito em Deuteronômio 21, de 15 a 17? Um homem pode ter várias mulheres. Há algumas mulheres que ele gosta mais e há outras que ele não gosta nem tanto. Porém, se o primogênito dele nascer de uma mulher que ele não goste nem tanto, ele será o seu primogênito e não o primeiro filho da mulher que ele mais ama. É também uma regra de poligamia.
Um das tribos um dos clãs da tribo de Issacar tinha muitos guerreiros, porque tinha muitas mulheres e muitos filhos, conforme Crônicas 174, que diz no contexto, o filho de Ozes chamava Israías, e os filhos de Israías foram Miguel, Abias, Joel e Gesias. Todos os cinco eram chefes que comandavam 36 mil soldados aguerridos, registrados segundo os clãs, e eles tinham muitas mulheres e muitos filhos. Ou seja, como eu comentei anteriormente, ter muitos filhos era interessante para mandar todo mundo para a guerra, para ter muitos soldados. Bom, Deus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Em Gênesis 2:24, isto caracteriza monogamia. Bom, com isto, eu termino hoje a palestra. Espero que eu tenha conseguido esclarecer aos nossos ouvintes o significado de poligamia e de monogamia e a necessidade, em determinados momentos, da utilização da poligamia. Porque ela era utilizada para preservar mulheres que não tinham se casado diretamente com apenas um esposo. Em outros casos, eram utilizados para criar guerreiros, para mandar para as batalhas, e uma série de itens. Porém, poligamia faz parte do ser humano. A Bíblia estabelece regras para essa poligamia. A Bíblia diz que ela não deve ser praticada, mas a tolera. Muitas pessoas hoje ainda requerem o retorno à poligamia por vários motivos. Bom, mais uma vez, eu peço a gentileza de quem tenha gostado, clique naquele breguetinho do gostei e se inscreva em nossos canais. Bom, por favor, deixe suas perguntas aqui no programa para que eu possa esclarecê-los na medida da possibilidade. Isso é muito importante para ver uma interação e para que nossos ouvintes possam, então, tirar as suas dúvidas, as suas dúvidas. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.